Bacana, gente. Vamos começar então o nosso webinar. Já estamos aí com uma quantidade bem grande de participantes. Quero já inicialmente agradecer a todos a participação. Ficamos muito felizes nesses últimos dias aí de saber que o tema que a gente quer abordar aqui é de grande interesse aí de todos, né? E agradeço bastante, já estou vendo muitas pessoas conhecidas aqui na lista de participantes. Agradeço bastante aí mesmo toda a acolhida. Espero que vocês aprendam tanto quanto a gente aí com esse webinar. Espero que seja bem produtivo para todos. Bom, o nosso fluxo vai ser o seguinte aqui, gente. A gente tem uma sequência aqui que a gente vai seguir de discussões entre os palestrantes, tá? E após isso, eu peço que quem tiver dúvidas, podem já ir colocando dúvidas aqui no próprio Zoom ou no YouTube, né? A gente está transmitindo ao vivo também pelo YouTube. E a gente está monitorando as perguntas de todo mundo, né? Ao final desse processo, a gente vai começar a eleger algumas perguntas aqui e já responder dentro do tempo que a gente conseguir. A gente planeja aí mais ou menos uns 45 minutos de discussões e uns 15 minutos para digamos assim, tirar dúvidas do pessoal, né? Então, vamos lá, o nosso webinar vai tratar hoje sobre o risco para o setor elétrico, tanto no que se refere a contratos, né, a contratos, a planejamento de curto, médio e longo prazo, né? E temos hoje aqui com a gente, né, o Luiz Barroso, né, que é um expert aí do setor elétrico. Agradecemos muito sua presença aí, Barroso. Ficamos muito felizes com a sua presença. Obrigadão. O Luiz Barroso dispensa a apresentação, né, mas ele é diretor-presidente da PSR e também já foi presidente da EPE, né, empresa de pesquisa energética. Tem um currículo já extenso aí no setor elétrico. Muito obrigado novamente aí, Barroso. Temos aqui com a gente também o Paulo Maion, né? O Paulo Maion, ele também é uma figura muito conhecida aí no setor elétrico, já está há bastante tempo com a gente no setor elétrico e tem uma formação muito forte aí na área de risco, né? E ele é formado em engenheiro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem MBA em finanças, tem experiência de 35 anos no setor financeiro e também já um bom tempo aí já no setor elétrico, né? Ele também é professor convidado da USP, né, e da FGV Rio, e ele leciona temas do tipo gerenciamento de risco, políticas públicas, trading de energia elétrica e derivativos, né? Temos com a gente aí também, agradeço também, outro que dispensa apresentações aí, Edmundo Bruni, com a gente. Muito obrigado, Edmundo, pela presença. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Planejamento Energético, também pela Federal do Rio de Janeiro, e ele entrou na PSR em 2013, né? Ele é gerente de projetos desenvolvidos com empresas no Brasil e no exterior, nas áreas de gestão de portfólio físico e financeiro, análise de investimentos, comercialização de energia elétrica, cálculo e avaliação de riscos e apoio a tomadas de decisão sob incerteza. Mais uma vez, muito obrigado, Edmundo, pela presença. E, finalmente, mas não menos importante, temos com a gente Leandro Moreira, que está representando aqui o Sandoval. O Sandoval teve um contratempo aí, né? Está acontecendo alguns problemas relacionados ao GSF recentemente aí, e ele realmente não conseguiu atender e elencou o Leandro aqui para palestrar com a gente, né? O Leandro também tem uma formação extensa aí no setor na área de regulação, né? Bom, então, com isso a gente, o Leandro é formado em engenharia elétrica, só dar um overview aqui, né? Mestre em economia e assessor da diretoria da ANEEL. Também é ex-subsecretário de energia do Ministério da Economia, né? Então, digamos assim, é um grande peso aqui para a gente também discutir temas mais relacionados à regulação, né? Muito obrigado, Leandro, também a sua presença. Vamos dar início aí ao webinar, né?
só também, não deixando por último também, eu sou o Marcos, quase que eu esqueço de me apresentar aqui, né? Já tem um coro grande aqui, né? Mas eu sou o Marcos, sou o CEO da Venidera, né? A Venidera foi fundada em 2010. Eu trabalho também com modelos de planejamento energético desde 2002, né? E também com modelos de machine learning, né? Aprendizado de máquina, enfim, bastante com uma pegada bastante tecnológica. A gente trabalha dentro da Venidera. E agora eu também sou sócio com o Paulo na Risk Tree, né, que a gente vem com essa empreitada aí para fornecer análises de crédito para o setor elétrico, com uma pegada muito forte na área de energia elétrica, né? Então, agradeço a presença de todos aí, todos já estamos aí com 131 participantes, né? Agradeço novamente a todos e vamos dar início aí às discussões, né? A gente vai começar pelo Leandro, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui elencadas para todos, né? Leandro, mais uma vez, muito obrigado aí, né? Não sei se você quer fazer alguma adição, eu apresentei você corretamente aí, precisa algum adendo? Não, tá perfeito, Marcos, obrigado. Perfeito. Bom, Leandro, olhando a história do risco no setor elétrico, quais foram os eventos mais emblemáticos até hoje aí que você consegue elencar para a gente? Primeiro, boa tarde, então, Marcos, Edmundo, Paulo e Barroso e todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho assim, daria para a gente falar de bastante coisa que já aconteceu no setor que afeta risco, né? A gente passou por mudanças importantes no nosso modelo, enfrentamos um racionamento já em 2001, tivemos a recente crise do GSF que estamos finalizando, né, a solução delas, a pandemia do Covid sacudiu bastante o setor elétrico, a gente vem tentando aprimorar preços no mercado de curto prazo, buscar mais robustez para autorização de comercializadores, por exemplo, as garantias do mercado, tenho bastante coisa para falar, mas eu acho que pensando um pouco aqui no tema central aqui do nosso debate de hoje, eu queria trazer aqui como ponto essa mudança do paradigma da expansão, né? Antes capitaneada aí pelo mercado regulado e agora passando aí o bastão para o mercado livre, né? Desde janeiro de 21, qualquer consumidor com 1.500 kW de demanda contratada já é livre, né? E a partir de janeiro de 22, o limite cai para 1.000, a partir de janeiro de 23 para 500. Além disso, daí para frente, a gente já tem que estudar uma abertura progressiva. Então, é um caminho, acho que, natural e sem volta de ampliação do mercado livre até que atinja todos os consumidores. Quando a gente olha os números, né, hoje a gente tem mais ou menos 9.000 consumidores entre livres e especiais. Esses caras já respondem aí por 1/3 de toda a demanda do país, né? Então, o mercado livre hoje não vive mais do que sobra do mercado regulado, ele tem uma dinâmica própria, ele move também a expansão do setor, né? E isso muda completamente a matriz de risco de expansão, de geração, né? Porque o setor, historicamente, o que ele se acostumou? Leilões regulados, prazos de contrato extremamente longos, de até 30 anos, preços definidos e indexados, com garantia de repasse para as tarifas dos consumidores cativos. Naturalmente, esse é um nível de risco considerado baixo, né? E a gente tem tido sucesso nos leilões de expansão. A gente tem bastante interessado, bastante competição, designs interessantes aí. No ACL, o que a gente vê que hoje a expansão já é bastante dinâmica, né? A gente tem novos modelos, seja de engenharia, seja de gestão financeira, sendo testados, contratados e gerando aí bastante expansão, né? Então, para trazer alguns números aqui da ANEEL, né? Hoje a gente já tem outorgas que ainda não entraram em operação comercial, 21 gigawatts de fotovoltaica e quase 13 gigawatts de eólicas. É claro que uma parte disso sequer vai acontecer, uma parte pequena vai ser viabilizada em leilões do ACR, mas certamente a grande parte dessas outorgas vão ser viabilizadas por meio de contratos no ACL, né? E daí a importância da segurança do ambiente de negócio, desenvolvimento de plataformas de derivativos,
da previsibilidade e a estabilidade na formação dos preços, e esses são pontos que ainda há uma conversa, vamos dizer assim, entre a regulação e o mercado, que é muito mais livre, muito menos regulado, né? E eu acho que para que essa expansão via Mercado Livre ela possa ocorrer sem grandes sustos, sem grandes riscos, dois pontos que parecem importantes a gente ter solução. Primeiro, a questão da segurança do abastecimento, né, do lastro, da potência, da capacidade, o nome que for. Importante a gente definir bem o que é esse atributo e a forma como ele será contratado e rateado entre os consumidores. O segundo ponto são nossos contratos legados, né? Uma série de contratos foram firmados nesse histórico de ampliação via mercado regulado, contratos esses que precisam ser respeitados, mas a gente precisa conciliar a liberdade do consumidor de migrar para o mercado livre e o respeito a esses contratos que foram firmados. Então, acho que são dois pontos fundamentais para a gente encaminhar aí com relação a riscos, né? Bacana, e puxando um pouco o gancho, Leandro, com relação a esse seu apontamento, quais as lições que você acha que foram aprendidas nesse ciclo aí? Você achou que melhorou, piorou, né? Qual que é a sua avaliação? Eu acho que a gente tem melhorado e evoluído muito nos últimos anos. Acho que, principalmente quando a gente olha a CL, a gente tem uma maturidade hoje que a gente não tinha nem de perto há 10 anos atrás, né? A gente tem hoje muito mais rigor para participar do mercado, responsabilidades mais definidas para quem participa, penalidades claras para quem não respeita a regra do jogo. A gente melhorou bastante na definição dos preços, a gente vê avançar o mercado de derivativos, né, que está em fortalecimento, e a gente vê a própria expansão ganhando força no ACL, né? Alguns pontos, eu acho que a gente ainda vai ter que evoluir um pouco mais, é natural, o processo ele é dinâmico e evolutivo mesmo. Então, citaria, por exemplo, definir com precisão e antecedência qual vai ser esse cronograma de abertura do Mercado Livre para os demais consumidores, né? Os menores que 500, consumidores de baixa tensão, etc., para que o mercado possa se preparar e criar soluções para atender esses consumidores. Como eu citei, né, como é que a gente vai tratar esse contrato legado? Né? Quem vai ficar responsável por honrar essas obrigações assumidas historicamente? Quais são as diretrizes para a contratação da segurança do abastecimento? Né? O outro ponto que eu considero fundamental. E um ponto que a gente vai, acho que, discutir mais na frente é a questão do varejo. Né? Como que o Mercado Livre vai se estruturar para atender esses consumidores pequenos de menor porte, que podem ser representados aí por um comercializador varejista, etc., e casado com essa agenda, a questão tecnológica, né? Hoje a gente vê uma mudança sem precedente de paradigma, né? Recursos distribuídos de geração, de armazenamento, veículos elétricos, banda larga muito mais abundante e disponível, inteligência artificial, etc. E tudo isso combinado é infinidade de produtos que podem ser oferecidos para consumidores, diferentes soluções financeiras, então a gente consegue modelar soluções para a preferência do consumidor, o que casa muito com a ideia de mercado livre, né? Aquela lógica da tarifação centralizada, definição de tudo em regulamento, como que é a relação entre distribuidor e consumidor, acho que vai ser superada claramente com essa questão tecnológica, né? Então, só para trazer alguns pontos da agenda da ANEEL, né, nessa questão da modernização, além de, claro, participar do grupo que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que trata da modernização do setor, na nossa agenda regulatória, a gente tem aprimoramentos da regulamentação da autorização das comercializadoras, né, buscando dar mais robustez e segurança nesse processo, aprimoramentos dos mecanismos de gestão contratual das distribuidoras, né, a distribuidora hoje vai ter que ter um papel mais ativo, inclusive na venda de contratos excedentes, dada o nível de sobrecontratação e o agravamento que isso vai ter com a migração para o ACL. A gente está discutindo aprimorar a resolução normativa que trata da comercialização varejística exatamente sob a ótica de abertura do mercado, né, que é essa flexibilização dos requisitos para migrar para o ACL. A gente vai ter que debater aprimoramentos das garantias financeiras no mercado de curto prazo, adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento, é uma questão que a gente tem pouca regulação e política a respeito. A gente está finalizando uma discussão sobre usinas híbridas,
que é uma interessante proposta aí de otimizar o uso do sistema de transmissão, né? Então tem um marco regulatório claro para isso daí, e estamos discutindo essas questões todas relacionadas à resposta da demanda, usinas virtuais, micro-redes. Então, acho que assim, a ANEEL, na medida do possível, embora o mercado terá um papel cada vez mais relevante, né? A regulação passa a ser um ator fundamental para criar as condições e não atrapalhar as soluções de mercado. Eu acho que a agenda da ANEEL está bem sintonizada com essa discussão aí da modernização do setor. Bacana. Muito obrigado, Leandro. Eu gostaria de abrir, se alguém quer fazer alguma pergunta também para o Leandro, alguma coisa, puxar algum gancho, né? Alguma? Não? Não, legal. Então, vou passar já. Eu quero saber do Paulo. A cultura de gestão de riscos parece estar bem difundida. Você acha, Paulo, entre os agentes do mercado? Você acha que tem ainda a margem para melhorar isso? Cultura de risco é alguma coisa, é algo que ainda, não só no Brasil, mas em muitos países, ainda precisa melhorar bastante. Né? Mas qual é a sua visão sobre o assunto aí? Perfeito. Bom, boa noite a todos também, cumprimento os colegas aqui do webinar e a audiência toda. Eu concordo com o Leandro, em primeira mão, né, que houve um amadurecimento grande, mas eu acho que esse ciclo, né, ele sempre vai ter espaço para muita melhoria. Eu acho que o primeiro movimento, né, que a gente viu em vários ciclos de alta volatilidade, né, a gente teve, né, anos com PLD no teto, depois corta o teto pela metade, depois entra a Cevar, enfim, várias medidas que fizeram uma oscilação maior no preço. De certa forma, o mercado primeiro foi cuidar do risco de mercado, né? O mercado foi cuidar do seu próprio risco. E aí as metodologias de VaR, né, que eu quando fundei a minha empresa, né, há muitos anos atrás, a gente introduziu a primeira reunião de conselho, a gente foi debater VaR, isso em 2009, né? Era uma coisa meio estranha, né, para o setor. A gente não via todo mundo, né, discutindo, né, a cenarização versus o valor que você está disposto a colocar em risco e olhar, né, a tua disponibilidade de caixa planejada, projetada, menos despesas, perdas potenciais. Tudo isso era novo. E hoje em dia, acho que quase toda a companhia trabalha, né, com a política de VaR, mensal, semanal, diário, o que for, mas houve uma boa evolução na gestão de risco de mercado, o que é muito importante, porque muitas vezes a ausência de gestão de risco de mercado é o estopim para o risco de crédito e para o risco de liquidez. E aí você entra num círculo, né, vicioso, né, e perverso, muito complicado. Então, eu acho que o risco de mercado avançou. Risco de crédito, né, esse é um ponto importante, né, quando a gente fala da expansão do mercado livre, né, em cima de clientes menores, né, quando a gente fala do múltiplo de transações entre comercializadoras independentes, que é muito alto também, né, empresas que trabalham, né, diretamente através de utilização do VaR para fazer suas operações, assumindo muitas vezes algum risco direcional. Toda essa lógica ela é nova, né, e exige, né, um olhar sobre o crédito muito novo. E quando o Leandro fala, né, do sucesso que foi, né, a expansão da oferta através do mercado regulado, de certa forma, deixou as empresas de geração muito pouco preocupadas com a lógica do risco de crédito, né? Porque o ACL era lá 10%, 20%, quando muito, em algumas empresas, 30%, né? E normalmente sempre através de AAA, né? Ou seja, bons tomadores de energia que podiam representar uma financiabilidade maior. Então, a preocupação sobre a lógica de análise de risco bastava aquela análise clássica de balanço, né, porque você estava analisando contrapartes muito boas. Quando você vai para a expansão mais recente, onde você já tem empresas de médio porte, né, fazendo contratos de 5, 8, 10 anos, né, você começa a ter uma exigência maior de entender risco de crédito, né, sob todos os prismas possíveis para você, de fato, evoluir. Então, assim, resumindo, eu acho que
Risco de mercado teve uma belíssima evolução. Risco de crédito, a gente está talvez no meio do caminho, né, para ajustar e aprender. A gente fundou a Risk3 recentemente, em abril, né, e a gente tem conversado muito com as empresas, né, sobre isso, e a gente percebe estágios muito diferentes entre as empresas, gente que ainda não tem nenhuma política de crédito muito bem definida, nunca exercitou provisão para devedores duvidosos, nunca discutiu qual é a perda máxima admitida para crédito, porque isso virava, na verdade, perda de margem no balanço, porque você não... Quando você tinha um default, na verdade, aquele resto do contrato você vendia por um preço um pouco pior ou comprava por um preço um pouco maior, e isso era refletido no balanço. Nesse momento, a gente vê, né, esses diferentes estágios, e muito interessante, a gente já vê várias empresas, inclusive, perguntando para a gente quando é que vocês vão começar a modelar pessoa física ou geração distribuída. Eu quero dar crédito para a academia de ginástica, para o salão de beleza, né, para o pequeno mini mercado, né, de bairro. Então, é muito interessante como o risco de crédito tomou corpo e passou a fazer parte da agenda. É muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar, mas definitivamente está na agenda das empresas. Pois é, o Leandro mencionou até essa redução que a gente já está vendo, né, na régua de quem pode entrar no mercado livre, né? Mas a gente já está vendo, na realidade, muitas empresas se antecipando mais ainda, né? Querendo analisar cada vez mais pequenos, e a GD também já é uma realidade, né, na prática, né? E acaba sendo uma necessidade também do dia a dia aí, né? Então, bacana. A gente viu muitos defaults nos últimos anos, né, Paulo? Acho que é uma coisa que também continua acontecendo, né? Pelo menos a gente vê uma ocorrência por ano de alguma empresa que abala o mercado aí, né? Você acha que nesse sentido, né, vendo que eventualmente não sempre está tendo, né? Você acha que o mercado evoluiu na gestão de risco, com relação a esse ponto, né? Ou esses eventos ainda relatam, por exemplo, comportamentos muito específicos e não dá para a gente se basear por eles, né? E no cenário ainda atual, né? Vou puxar um gancho e provocar um pouco mais ainda, né? No cenário atual da hidrologia, tenho certeza que o Barroso, que está aí, também está atolado com essas questões, a crise hídrica que está acontecendo agora recentemente, né? Você acha que piora a situação hoje, o risco de uma outra empresa dar um default no mercado, aumenta o risco? Qual que é a sua visão sobre isso, Paulo? Bom, ótima pergunta. Dá vontade de passar para o Barroso até direto, mas eu vou ter que responder. Ele já se escondeu ali. Na verdade, eu acho que a gente tem dois momentos no Mercado Livre. Um momento lá atrás, quando eu lembro de 2008, depois, e eventos onde a volatilidade do preço, risco de mercado, fez o mercado, né, fez as empresas, algumas, sofrerem, né, e esse debate sobre risco sistêmico vinha à tona. Numa época mais próspera, onde tinha baixa competição, baixa transparência de preço e assimetria de informação, as margens eram tão altas que eu diria que as empresas não davam o foco necessário para esse tema de crédito, porque as margens cobriam, né? E é como eu brinquei, não, mas eu estou comprado a 200, vou comprar a 220, ok, tive uma perda, mas a margem cobria. Ou se desse sorte, depois do default, o preço afundava e você comprava mais barato do que você tinha carregado a posição anterior. Então, eu acho que a gente viveu um período onde a gente olhou menos para o crédito, né, do que devia, né? Eu faço aqui a meia-culpa também, né, de ter vivido todo esse período. Num momento onde a gente passa a ter mais transparência de preço, né, com os mecanismos de balcão eletrônicos que estão disponíveis, um mercado muito mais líquido, muito mais comercializador disputando, né, aquela transação, aquele negócio, as margens encurtam, né, o default né, passa a impactar proporcionalmente no resultado de forma maior. O efeito cascata por conta do múltiplo, né, começa a incomodar mais, né, porque você tem
essa empresa que dá o default, ela pode trazer um arrasto grande, né? Então, você percebe esse amadurecimento e esse aumento de preocupação. E eu diria, só para ser mais conciso, né, algumas coisas que eu acho que são interessantes lembrar. Em alguns desses eventos, foi muito marcante o esforço dos credores daquela empresa que ia defaultar sentarem e tentarem, antes que tudo, tentar preservar os contratos com os consumidores, para que esses fossem os menos afetados, né? Ou seja, preservar a imagem, né, de que o Mercado Livre é um ambiente sério, né, que quem está dentro do negócio é sério, e que, quando vem um eventual problema, a gente tenta preservar as relações comerciais e, sobretudo, proteger os consumidores, né? Acho que todos os agentes pensam assim, na sua esmagadora maioria, né? E eu vi isso acontecer de perto. Então, esse é um ponto. Segundo ponto de amadurecimento é que, em 2001, já que você puxou a conversa, né, para o racionamento, não existia praticamente mercado livre, né? A gente tinha um consumidor livre ou dois. Então, o mercado não foi testado, né, para aquele grau de severidade, né, apesar das relações entre geração e distribuição, né, terem sido, né, tratadas e de forma demorada, mas encontraram uma solução, né, que eu não vou nem discutir aqui agora, mas foi encontrada uma solução. No mercado agora, essencialmente bilateral, né, e pujante, como é o Mercado Livre, é um novo desafio, e dependendo da severidade, a forma como os agentes vão encarar, né, é uma incógnita a princípio, né? Todo mundo fica. Esse assunto tem aparecido recentemente, mas o que eu diria é que, infelizmente, a gente teve a Covid, mas a Covid foi um belo treinamento, né, para eventos de severidade. A Covid foi um evento onde a carga caiu abruptamente e aí foi o consumidor vindo para o gerador e para a comercializadora, né, tentando fazer uma negociação e isso afetando a cadeia para cima, né? Foi um movimento reverso ao racionamento, um racionamento elevado a -1, praticamente. E o que se viu? Falou-se muito de risco sistêmico por causa da Covid, etc. E o que a gente viu foi uma enorme maturidade, um enorme esforço de preservar, mais uma vez, as relações comerciais. Resultados foram diferidos, os balanços vão sair mais magros, ou já saíram mais magros do que o esperado, porque houve diferimento, mas todo mundo cedeu de um lado e de outro para preservar, né, o mercado, preservar as relações. E eu acho que foi um belíssimo esforço e quem apostou em risco sistêmico não teve sucesso, porque a ideia de preservar os negócios, preservar a reputação e preservar as relações comerciais, esmagando um pouco o caixa aqui e ali, foi o que se viu. Então, eu diria que não garante o sucesso, mas foi um MBA, né, que foi feito aí durante 2020, que preparou bastante os agentes para essas noções de risco de crédito, risco de mercado e a importância de ter um caixa robusto e líquido, né, dentro da empresa. Então, eu diria que, assim, se você me botar o revólver na cabeça, eu diria que eu sou mais otimista do que pessimista em relação ao comportamento do mercado, mesmo que a gente eventualmente avance para um evento mais severo, né? Mesmo porque, eventualmente, em tempos de crise como esses, né, é quando os executivos vão, eventualmente, parar para pensar e falar, poxa, o que eu podia fazer de diferente, né, para que não aconteça alguma coisa errada nos próximos meses, né? E aí ele começa a se atentar para essas coisas, como você falou, né? É muito bacana. Agora, eu vou passar a fala agora para o Edmundo, né? Edmundo, o mercado elétrico brasileiro, né, e puxando um pouco o gancho para essa fala já do Paulo, né, você acha que ele é mais arriscado do que os mercados internacionais ou é comparável? O que você acha? Então, essa pergunta é muito legal, Marcos. E primeiro, eu gostaria de agradecer você e ao Paulo pelo convite. É um prazer, na verdade, até uma honra estar aqui junto de vocês todos, do Leandro, do
do Luiz, com quem eu trabalho bastante lá na PSR, né? Sei que... Mas, então, muito obrigado. E eu acho essa pergunta muito legal, inclusive é um tema, a gente dentro da PSR costuma dar cursos para fora também, relacionados a vários temas diferentes, entre eles o tema de risco. E é um tema, mercados internacionais é um tema que a gente sempre procura trazer no curso, porque a nossa impressão, e até a minha impressão pessoal também, é que a gente tem mania, eu tenho um hábito aqui no Brasil de achar que, de repente, as coisas só acontecem aqui no Brasil, que, enfim, o nosso mercado é sempre pior do que o que acontece lá fora, tudo mais. Mas se a gente for, de fato, olhar o que acontece lá fora, a gente vê que não. Tá? E por uma razão muito simples. Eu acho que esses riscos todos que a gente tem, por exemplo, os riscos de preço, tudo mais, eles estão muito ligados às próprias características físicas dos sistemas elétricos. Um exemplo que a gente gosta... e aí os eventos que acontecem aqui também acontecem lá fora. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente gosta muito de olhar para o mercado norueguês, o nórdico, né? Na verdade, é um mercado composto por Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e aqueles países da região nórdica. E se a gente for olhar, eles são um dos mercados mais desenvolvidos do mundo, em termos de mercado de energia elétrica. E se a gente for olhar o preço deles, tá? O preço spot deles, ele é muito, muito volátil. E por que ele é até, de certa forma, parecido com o preço aqui do Brasil? Então, eles lá, é muito legal, eles têm dados disponíveis, então até recomendo quem quiser olhar, entra na internet, procura um pouquinho a série de preços que ela está disponível gratuitamente na internet, e a gente olha que os preços lá saltam, preços em euros, claro, né? A gente vê preços passando da casa dos 80 euros por megawatt-hora em determinado mês, para poucos meses depois, eles caírem para 10, poucos meses depois subirem para 60, 80, baterem 90, enfim. Então, a volatilidade é muito grande num curto espaço de tempo, da mesma forma como ocorre aqui no Brasil. E o que ele tem de semelhante lá ao que a gente tem aqui no Brasil? Basicamente, é a matriz elétrica, que lá é predominantemente hídrica, também com renováveis, hoje em dia, então, a inserção de renováveis cada vez maior, semelhante com o que acontece aqui no Brasil. E essa volatilidade de preço toda, ela vem muito em função das características físicas do sistema, que são o regime hidrológico. Então, basicamente, chove, no caso neva, consigo encher reservatório, não neva, falta água nos reservatórios e tudo mais. E isso leva a situações muito semelhantes até do que a gente vê aqui. Por exemplo, o risco de mercado. É algo que não acontece lá fora, alguém se expor demasiadamente ao risco de preço e quebrar no meio do caminho? Acontece. Inclusive, em 2019, se não me engano, por volta de setembro, tem um evento que também foi bastante difundido na mídia lá fora, também recomendo a quem queira conhecer um pouco mais procurar, de um trader no mercado nórdico, que basicamente ele fez uma aposta, tá? Ele fez uma aposta, na verdade, com relação à diferença entre dois tipos de preços, que essa diferença que estava em X na época ia diminuir, e na verdade ela foi ao contrário. E essa aposta que ele fez, enfim, acabou indo contra, a direção foi contra a que ele esperava, e ele deu um default de quase 100 milhões de euros, aliás, até um pouco mais de 100 milhões de euros na Nasdaq. Tá? Foi um evento, inclusive, que levou a Nasdaq a rever a política de garantia delas, porque ele conseguiu, e ele era interessante, ele era um trader pessoa física, ele conseguiu sozinho, como pessoa física, causar um rombo de 100 milhões de euros que comeu para dentro das proteções, os layers de proteção da Nasdaq. Tá? Por acaso ficou contido dentro da Nasdaq, então não teve efeito nos outros agentes do mercado, mas para a Nasdaq, evidentemente, foi uma perda significativa. Tá? Então, isso é um exemplo que mostra que eventos desse tipo, risco de mercado, também acontecem lá fora. Outro exemplo interessante, também muito recente, que envolve preço e risco de crédito, o mercado do Texas. Então, agora em fevereiro, houve uma tempestade de neve lá, não, na verdade foi uma tempestade de neve, uma frente fria, vou chamar assim, que levou as temperaturas na região do Texas a descerem abaixo dos menos 10 graus Celsius, isso, menos 10, menos 15. Isso é um evento que é muito incomum, tá? Eu acho que, se não me engano, foi a última vez que tinha acontecido, tinha ouvido temperaturas tão baixas, era quase 100 anos atrás, algo assim, mas enfim, então é um evento mais raro, e os preços no Texas que variam, o preço spot que varia em torno na casa dos 20, 30 dólares, saltou para 9 mil dólares. Então, olha a volatilidade. Em determinada semana, ele estava 20, poucos dias depois, temperatura caindo, ele salta para 9 mil. E aí, o que é mais interessante lá, evidentemente, isso causou alguns problemas para geradores que estavam vendidos e tinham que recomprar, mas também causou
um evento interessante na ponta final da cadeia, que são os consumidores, pessoas físicas. Então, lá o mercado do Texas é 100% livre, significa que todo mundo tem direito a escolher seu próprio provedor de energia, e um desses provedores, que fornece planos para pessoas físicas, chamado Griddy, ele vendia um plano bastante interessante, que era basicamente o seguinte: você pagava um plano pagava $10 por mês pelo seu plano de energia, e ele te cobrava exatamente o preço spot. Se a pessoa olhasse, isso era vendido para as pessoas físicas. Então, se a gente olhasse e pegasse os últimos 2, 3, 4 anos aí, esse plano tem sempre sido vantajoso para a pessoa física. Ou seja, a outra opção que ela tinha era comprar um plano de energia a um preço fixo. E se eu olhasse há 2, 3 anos atrás, eu pagar o preço spot era mais barato do que eu pagar o preço fixo. Eu até vi uma notícia que dizia que a economia anual girava na casa dos $100, $200. Bom, quando o preço saltou de 20 para 9 mil, algumas pessoas lá no Texas, que por sorte, lá houve uma série de corte de cargas e tudo mais, foi um caos. E algumas pessoas que se viam pagando talvez alguns $1.000 ou alguma coisa assim nas suas contas de luz, as pessoas que tiveram sorte de ter energia foram surpreendidas com contas na casa de $8 a $10 mil pelo uso de eletricidade no período de alguns dias, de uma semana. Por quê? Porque elas estavam pagando $9 mil o megawatt-hora. Evidentemente, essas pessoas não tinham como pagar, muitas delas não tinham como pagar as contas. Até numa notícia que eu li, é muito interessante, tem uma pessoa dizendo, caramba, essa minha conta de luz de 2, 3 dias, que eu achei que eu tinha dado sorte, porque eu de fato tive luz durante esse período, esse blackout, acabou com todas as minhas economias. E aí, eu lendo, essas pessoas não puderam pagar a Griddy, por consequência, dá um default no mercado. Tá? Então, isso até leva à questão interessante que o Paulo comentou, dos agentes olhando para o risco de crédito da pessoa física. No caso, a Griddy tinha que ter se preocupado, talvez ela, como uma conhecedora do mercado, com certeza, se preocupado com o risco de crédito da pessoa física, né? Como isso pode impactar, ter consequências também no mercado para cima. Então, assim, a resposta simples é não, esses riscos existem em todos os mercados, não só nos mercados elétricos, como também em outros mercados. E eu acho que a grande diferença lá fora para o que a gente tem aqui é a maturidade do mercado. Então, como são mercados às vezes mais antigos, com maior maturidade, existem mais instrumentos, ou talvez instrumentos mais robustos, ou já mais difundidos, que permitem os agentes a gerirem talvez esse risco de forma um pouco melhor. Eu diria assim. Bacana. E só para corroborar um pouco com o seu apontamento, né, quando eu fiz meu pós-doutorado em Princeton, eu trabalhei com integração de renováveis intermitentes lá para a PJM. E realmente a gente viu a oscilação de preços é bem grande, né? A casa da PJM oscilava, na época que a gente estava trabalhando lá, de $30 a $200, né? Então também tem uma oscilação bem grande, é um mercado desregulado, diferente do nosso, né? E eu acho que é o preço também que se paga pelo mercado desregulado, né? Como você disse, o cara tinha energia em casa, né? Então ele tinha uma vantagem que outras pessoas não têm, né? Agora só resta saber se ele vai pagar e vai ter condições de pagar por ter uma vantagem tão grande quando todo mundo está sem luz, né? Exato. Enfim. Eu acho que a questão-chave aqui é com mais poder de escolha vem mais responsabilidade. Né? Não dá para simplesmente ficar parado e achar que nem a gente faz hoje em dia aqui, que eu pago o que vem na minha conta e eu não tenho gerência nenhuma sobre isso, quase nenhuma, né? Perfeito. Hoje a gente tem um pouco que a bandeira branca, né? Mas ainda pouco. Eu mesmo que trabalho na área de energia, eu nem penso ainda em adotar a bandeira branca. Acredito que vários aqui também ainda não adotaram a bandeira branca, mas é bem o que você falou mesmo. Exato. Edmundo, ainda as tentativas de clearing, né? Para a gente tentar mitigar um pouco, né? Você acha que as tentativas de clearing e outros mecanismos podem ajudar, mesmo em um mercado com registros ex-post, existem alternativas para mitigar riscos? Sim. Eu acho que a clearing é um bom exemplo. Aliás, esse exemplo que eu dei desse trader no mercado nórdico, ele acho que é um excelente exemplo. Então, ele deu um default de 100 milhões de euros. A clearing, para quem não sabe, ela é basicamente uma câmara, e essa câmara ela é a contraparte central de todos os contratos que são negociados nela. Tá? E ela garante que esses contratos vão ser honrados. No caso lá do mercado nórdico, do financeiro, os produtos financeiros lá são liquidados na Nasdaq, e a Nasdaq é a clearing, então. E eu acho que isso é um excelente exemplo, porque ele deu um default de 100 milhões de euros,
esse default não se propagou no mercado porque ele foi absorvido pela Nasdaq. Tá? Então, isso eu acho que isso causa uma situação muito interessante, que eu reduzo, pelo menos em termos do custo de trabalho, de processo, de ter que ficar olhando o crédito de cada um dos agentes com quem eu faço negócio. Né? Então, eu acho que para quem já teve a oportunidade de comprar ações na Bolsa de Valores, a B3 ela é uma clearing das ações, ela funciona como uma clearing das ações que são negociadas nela, e eu, por exemplo, nunca me preocupei em precisar saber de quem que eu estou comprando a ação, justamente porque a B3 é a minha contraparte central e me garante que aquele negócio seja executado. Então, sim, eu acho que a gente olhar para fora, como eu comentei, existe uma série de instrumentos que podem ser trazidos aqui para o Brasil e que eu acho, a minha opinião é que a gente naturalmente vai trazendo eles. Eu acho que é uma questão de tempo e amadurecimento e difusão de conhecimento de como eles funcionam. Legal, excelente. Obrigado, Edmundo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Barroso. Na realidade, eu não sei como o Barroso ainda não interrompeu alguém aqui, né, Barroso? Porque eu acho que você deve estar louco para falar aí, já comentar todos esses. Não tá? Mas beleza. Então, vou ser direto, fazer uma pergunta diretamente aí. Você acha quais os desafios que a modernização e expansão do mercado livre de energia elétrica trazem para os gestores de risco? Marco, obrigado. Olha, a pior fama que você pode ter é a fama de tagarela, viu? Então, eu estou aqui quietinho, aqui na minha, aprendendo com vocês, mas eu queria, enfim, dar boa noite a todos aqui. Temos praticamente 200 pessoas conectadas agora nesse momento. Prazer estar contigo, Marcos, com o Leandro, com o Paulo. Com o Edmundo eu estou todo dia também, toda noite também, né, Edmundo? É um prazer estar com você também. E você fez a pergunta, essas conversas elas são muito boas, né? Porque dá para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e pensar um pouquinho em assuntos que estão fora, eu acho que dessa turbulência que vive o setor elétrico hoje com tudo que está acontecendo. E fiz a pergunta muito boa porque, para te responder, eu posso me ancorar aqui na contribuição do Leandro, que, como sempre, faz contribuições precisas e muito corretas. Quer dizer, o futuro a gente já sabe para onde ele vai. Ele vai para renováveis, o futuro ele vai para consumidores cada vez menores, né? E, portanto, a gente vai ter, por um lado, fontes de produção que têm características físicas que não dão a elas tanta controlabilidade quanto outras têm, e consumidores que têm perfis de risco diferentes, né? Sobretudo na parte de crédito. E esse movimento ele vai ser acompanhado por uma modernização do setor elétrico, isso é global, né, o caso do Brasil, e que está calcada principalmente em tentar fazer que o sinal de preço reflita os sinais da operação da melhor forma possível. Então, é daí que vem, por exemplo, o aumento da resolução temporal dos preços, como a implementação do preço horário no Brasil, outros países já estão implementando preços com resolução até menor. É daí que vem também toda a ideia de separar os mundos físicos do mundo financeiro na comercialização de energia, né? Que aqui no Brasil isso acabou sendo conhecido pelo nome separação lastro-energia, esse nome inclusive é péssimo, mas essa separação dos mundos físicos, dos mundos financeiros, junto com fontes que têm características próprias e junto com preços que são mais aderentes à operação e que vão ter uma volatilidade maior pela característica física desse sistema, vai transformar, eu acho, completamente a forma como a gestão de risco ela é feita e como ela tem que ser pensada. E até trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui do debate, eu vejo que a gente vai ter dois grandes caminhos de trabalho, né? O primeiro caminho vai ser todo o bloco de riscos sistêmicos. Então, o Edmundo falou muito da clearing e tal, mas existe muita coisa que a gente pode fazer antes da clearing, tá? Então, existem muitos anéis de segurança que o Brasil pode trabalhar antes dessa clearing, e a ANEEL ela tem muita responsabilidade. Acho que, como o Leandro falou muito bem, está na agenda da ANEEL, mas até, Leandro, fica aqui o meu pedido para você eu ia falar de Natal, mas Natal falta muito tempo ainda, então, talvez Dia das Crianças, tá? Fica o meu pedido para você, para a ANEEL efetivamente pautar esse trabalho que a CCE vem construindo, aí a 4 mãos, com os agentes, e que é super importante em condições normais de temperatura e pressão, e vai ficar mais importante ainda nesse segundo semestre que a gente vai entrar. Porque, embora todo mundo lembra bem que o teto do PLD é R$600 o megawatt-hora, mas esse teto horário pode ser 1.200 em algumas horas.
Então, isso tem uma dinâmica que eu acho que esse movimento sistêmico, antes da gente chegar na clearing, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Quando a gente olha agora pela ótica do agente, né, sem dúvida, eu acho que o agente ele já vem aqui no Brasil, como em outros países, percebendo cada vez mais que, acho que como diz bem o Paulo Maion, essa é uma frase dele, não é minha, gestão de riscos é um ativo individual, né? Então, cada agente tem que fazer o seu dever de casa. E a gestão de risco não é só você definir o limite de risco em que você faz, é um conjunto de ações que envolvem definir política de risco, capacidade de representação de incertezas, mensuração de riscos, até o processo da tomada de decisão como um todo, quando a gente olha a operação integrada na cadeia. E quando a gente traz isso agora para o mundo mais micro, né, saindo lá do sistêmico para o agente até o mundo mais micro, se nós pegarmos o que está em jogo, a primeira coisa é quando a gente pensa em risco de mercado. Né? Risco de mercado é risco de quantidade, risco de preço. Bom, está em jogo é modelar essas incertezas matematicamente. Olha, nós aprendemos lá na escola, no jardim de infância, que esses fenômenos todos são fenômenos que no Brasil vêm de processos estocásticos que são estacionários, quer dizer, que os parâmetros se preservam ao longo do tempo. Bom, a gente está aprendendo que se tem uma coisa que não se está preservando ao longo do tempo, é a média das vazões. Então, as distribuições de probabilidade estão mudando muito. Né? E outra coisa que está acontecendo também da estatística, nós, ser humano, lidamos muito mal com modelos que são heterocedásticos. Tá? É uma palavra complicada para dizer modelos que representam processos estocásticos cuja volatilidade não é constante no tempo. O que está acontecendo agora? Nós estamos passando por uma mudança transformacional em preço, vazão, vento, sol, que trazem incertezas que vão mudar o framework matemático que a gente tem que ter nos modelos de gestão de risco. Depois a gente entra na métrica. Né? O Paulo Maion discutiu VAR, CVAR. Poxa, desde lá do ano 2004, quando houve o leilão da transição, que nós na PSR estamos nessa busca de qual é a métrica perfeita para definir o perfil de risco de um agente. Né? Porque você definir o VAR de um agente, rapaz, é difícil para burro. O CVAR, então, é mais ainda. E a gente gosta muito de medidas à la função utilidade, que é você tentar extrair, através de um questionário mais subjetivo, o que cada agente percebe sobre cada um dos fatores de risco. Quando você faz tudo isso, tem que ver que variáveis você vai representar. É risco de mercado? Risco de liquidez? Cada um desses eventos tem uma dependência maior ou menor um com os outros. Então, correlação agora vai fazer muita diferença, até porque se você tem 4 variáveis aleatórias, que elas são totalmente independentes, você tem um risco de dar besteira de 10% em cada uma delas. O risco de acontecer uma besteira, se todas elas forem ruins ao mesmo tempo, é o produto dos 10%. Ou seja, é 10 a menos 4, é 1 em 10 mil. É muito menor. Mas se você tiver eventos correlacionados, isso muda. Então, esse framework todo ele ganhou muito mais importância pelo lado do risco de mercado com os eventos climáticos, do Texas, da Califórnia, do Brasil, da Colômbia, no Chile e tal. Está todo mundo doido porque nós estamos trabalhando cada vez mais perto daquela cauda que, historicamente, a gente desprezava nos modelos matemáticos. A verdade é essa, né? Então, isso é a confusão do risco de mercado. E muito da motivação, até da PSR, por estar aqui nesse evento, com a RISC-3, com vocês, é porque nós tentamos, lá em 2004, fazer uma modelagem matemática toda sofisticada por risco de crédito. E nós colapsamos totalmente. Tá? Por quê? Porque nós fomos pelo caminho da simulação de Monte Carlo, de tentar traduzir probabilidade de default e tal, e nós não conseguimos pescar aquilo que eu particularmente gostei na modelagem da RISC-3, que é trazer para a modelagem do risco de crédito o mundo à la função-utilidade, que é quando você tenta entender como é que o agente pensa para você ver qual é a sensibilidade dele a distintos fatores de risco e calibrar aquilo numa probabilidade. Aí, esse número, que é o que eu gosto muito da modelagem de vocês, Marco, Paulo, esse número conversa fidedignamente com a modelagem de risco de mercado que o Edmundo é o campeão mundial de fazer lá na PSR e que a gente faz em todos os países que a gente trabalha. Então, eu acho que esse framework da representação que vocês estão trazendo para o crédito,
que ele vai ser mais granular, vai entrar mais no consumidor individual e tudo mais, ele vai conversar muito bem com a modelagem do risco de mercado, que vai ter que melhorar para representar fenômenos não mais estacionários ou de estacionalidade não constante, fenômenos heterossedáticos e tudo mais, para criar o que seria a gestão de risco do século XXI, tá? Com a política de risco do século XXI, que vai ter que se adaptar a fatores matemáticos novos, fatores estatísticos, mais a fatores regulatórios. A política de risco no mundo do preço horário, ela não pode e nem deve ser a mesma política de risco no mundo de preço mensal. E quem cuida de risco, pelo teorema do Paulo Maion, gestão de risco é um ativo individual. Então, cada agente vai ter uma responsabilidade nisso. Desculpe a minha longa fala, mas esse dilema entre risco de mercado e risco de crédito, ele vai ser possivelmente o grande desafio aí na reforma dos setores elétricos que está acontecendo no mundo todo agora, essa segunda onda, terceira onda, aliás, quarta onda. Joia. Obrigadão, Rose, né? E de maneira alguma eu quis falar que você é tagarela, viu? Na realidade, a gente queria te ouvir porque a gente está sempre querendo te ouvir, né? Eu até dei algumas deixas. Pô, ninguém vai querer falar nada. Eu queria que você falasse aí, desse algum pitaco, mas já falou tudo, já é muito bom. Eu acho que você tem toda a razão aí. E eu também a gente está faltando 8 minutos já para 6 horas, né? Vou pedir aí que a gente vai tentar finalizar o assunto. Quem puder ficar com a gente por mais uns 15 minutos, acho que o papo está muito bom, né? E a gente poder estender a fase das perguntas para depois das 6 horas, para a gente finalizar alguns pequenos pontos ainda que faltou para a gente aqui. Paulo, eu queria que você explorasse um pouco essa questão, né? Como o Barroso mencionou, né? O risco de crédito versus o risco de mercado, né? Qual que é o mais complicado? Né? O que tem a ver um com o outro? Ótima pergunta. Bom, o Barroso tocou já de forma intensa no assunto, mas risco de mercado, né? Na verdade, muitas vezes ele é o amplificador, né, do risco de liquidez, né, e que amplifica, né, o risco de crédito, né, e esmaga, né, muitas vezes aquelas contrapartes que têm menos robustez ou que são mais subavaliadas, às vezes, né, pelo próprio mercado, por falta de ferramentas de avaliar melhor o crédito. O risco de mercado, né, falando um pouco do que não vou conseguir repetir aquela palavra complicada que ele falou, mas durante muitos anos, né, e quando eu comecei eu fazia isso, a gente fazia, eu quero me proteger de 95% dos cenários, né? Alguma coisa assim, né? Que bom, agora com esse dinheiro aqui eu consigo operar porque eu estou protegido de 95% dos cenários. E aí vem aquela pergunta, né? Você prefere confundir uma pedra com um urso ou um urso com a pedra? Né? Por quê? Porque nessa cauda que eu não estou protegido, pode vir um evento que me mata, né? Ele quebra a minha empresa. Né? A gente, em tempo de Covid, todo mundo aqui sofreu, né? Direto ou indiretamente, na família, com amigos. Não vou usar máscara, vou para o Réveillon, vou para a festa. A chance na minha idade, é 1 para não sei quantos mil, para quantos milhões. Só que se acontecer, o sinistro ele termina com a tua vida. Né? Então, assim, essa percepção de que o modelo tradicional, né, do uso do VAR vai resolver a sua vida e vai te proteger, né, ela já começa com alguns enganos. Né? Então, eu acho que a discussão sobre, como o Barroso falou, não é simples, né? Você calibrar e discutir, né, de forma empresarial, né, que medida você vai utilizar. Né? Se você acertar nessa medida, você pelo menos se protegeu do risco de mercado. Mas você não está protegido daqueles que não se protegeram do risco de mercado. Né? E aí entra a medida de crédito. E a medida de crédito, a beleza dela, que é o que o Barroso falou, como é que essas coisas vão se falando, é que eu também tenho que aprender a distribuir o meu risco de crédito em cima das melhores margens. Né? Se eu disser que eu vou operar com risco de perda zero,
talvez eu só faça negócio com contrapartes, né, que vão me deixar uma margem muito pequenininha, né? Então, a ciência de distribuir, né, o seu portfólio entre clientes de diversos ratings de crédito, né, é uma ciência que cada vez mais vai ser relevante, né, porque você não tem mais aquele PPA com um cara gigante que você chega lá no BNDES e apresenta. Você vai ter 25 PPAs, 50 PPAs, com gente de tudo que é jeito, né? De segmentos de atividade diferentes, em estados diferentes, que correm riscos de supermercado diferentes, riscos de preço horários diferentes. Então, tem toda uma dinâmica nova que, sem tecnologia, né, a gente não consegue avançar. Então, eu acho que, te respondendo, né, não existe um pior ou melhor, existe uma cadeia, né, sucessiva de eventos que aprofunda, pode aprofundar essa perda, mas eu diria, risco de mercado difícil de controlar, de medir, de definir a política, risco de crédito traz sua complexidade, ainda mais quando você navega por contrapartes menores, e isso tem que estar associado com a margem que esse risco, né, está associado, né? Então, isso é muito relevante. E, só por último, muita disciplina. Disciplina. Por quê? É muito comum, mesmo você tendo uma política, tendo definido que para aquela contraparte você só opera no curto prazo, aquela outra contraparte você não opera, aquela outra contraparte você só opera vendendo, não opera comprando, né? Porque se ela perder o lastro na câmara, né, ela vai te machucar mais do que o que você gostaria. Por mais que você defina esses princípios, na hora que vem uma crise, né, de liquidez, um risco de mercado mais acentuado, é muito comum as companhias abandonarem os princípios e essa disciplina e falarem: só tem ele vendendo, vou fazer negócio com ele mesmo. E está fazendo mais barato, né? Uhum. E é aí que o problema vem, né? Então, assim, não adianta, só para resumir, não adianta ter quebrado a cabeça, construído o melhor modelo, né, de gestão de risco de mercado, né, usar as melhores ferramentas de risco de crédito, se na hora que existe qualquer tipo de volatilidade ou crise de liquidez, você joga os princípios no lixo e viola todas as condições que você tinha programado para você. Não é uma boa saída. Procedimento é tudo, né? Para uma empresa, e seguir a cartilha, a risca, né? É bem importante. Mas nesse cenário, você acha qual que é o papel dos derivativos, né, como instrumento de gestão de risco? Você acha que eles podem ajudar na mitigação desse risco, né, já que a gente está falando bem nesse ponto? E eu vou aproveitar aqui que o Vitor Hugo Lazareschi, ele fez uma pergunta para a gente aqui relacionada a esse mesmo tema, né? O Vitor perguntou: o que falta para o mercado de derivativos decolar no Brasil? Dentre as várias questões em aberto hoje para serem endereçadas pelo setor, qual a mais urgente para melhor equilíbrio de risco entre as diferentes categorias de agentes? Conceito de garantia física, modelo de formação de preço? Bom, eu vou começar, vou deixar aberto para os outros colegas, mas, assim, de forma muito resumida, o Edmundo falou sobre isso. A gente tem poucos instrumentos hoje de proteção, né? A gente tem muita volatilidade, múltiplo grande, muita contraparte. Estamos em processo de amadurecimento de gestão de risco de mercado e gestão de risco de crédito e pouquíssimos instrumentos de proteção. Então, assim, no mercado líquido, né, com derivativos, né, funcionando, sem dúvida nenhuma você teria um amortecimento, né, e talvez até um múltiplo transacional maior por conta dessa proteção. O derivativo puro, sem clearing, né, sem uma contraparte central, ele é, mesmo assim, atraente por conta de que, eventualmente, num default sem clearing, né, a sua perda não é o notional, não é todo o valor da transação, né? Ele vai ser só, né, a diferença entre o preço de liquidação, né, e o preço daquela proteção que você achava que tinha comprado. Então, por definição, ele passa a ser um mecanismo mais econômico,
né, e que traz um risco embutido menor do que você só transacionar fisicamente, como a gente transaciona hoje. O desafio desse processo, do encaminhamento dessa saída por derivativos, ele depende muito de educação, depende de uma curva de aprendizado da própria B3, né? Na época CETIP, quando a gente começou e fez o primeiro derivativo, se eu não me engano, foi em 2015, a gente fez o registro na CETIP, a gente teve que pilotar junto com a CETIP e colaborar, depois com a B3 e a CVM, tivemos que explicar para a CVM o que representavam essas operações. Então, eu acho que tem um lado educacional, né, desses ambientes institucionais e regulação, né, tem um pedaço de educação do próprio mercado, né, e eu acho que talvez durante muito tempo quem normalmente pode povoar esse ambiente com mais força são os agentes do mercado financeiro, e que sempre enxergaram o nosso ambiente aqui de forma muito hermética, muito complexa, e não deixavam de estar enganados. Mas eu acho que a gente hoje tem uma população já de agentes, até do mercado financeiro, com comercializadoras, que eu acho que é massa crítica. O que faltou foi massa crítica, e a curva de aprendizado, e a falta de necessidade. Enquanto o físico está funcionando, para que eu vou ter que aprender esse negócio? Vou ter que achar uma corretora, né? Tem um custo transacional adicional. Então, eu acho que é uma cadeia, né, combinada de educação em relação às instituições, regulação, os próprios agentes e a atração de quem sabe operar melhor isso e consegue dar mais liquidez, que são os agentes financeiros. Bacana. Edmundo, você queria complementar alguma coisa? Não. Eu acho que eu sou 100% de acordo com o Paulo. Eu acho que é meramente uma questão de tempo para que as pessoas fiquem mais educadas, entendam melhor como funciona, e à medida que as pessoas vão entendendo, vai havendo mais negócios, vai aumentando a liquidez, isso vai se tornando mais difundido. Eu acho que é tão simples quanto isso, tá? Pelo menos no conceito, né? Mas eu acho que é uma questão de tempo, a gente vai ter um mercado legal. Barroso? Muito rapidamente, eu acho que adicionando a tudo isso, eu acho que também a decolada dos derivativos, ela é muito associada ao Brasil conseguir separar bem o mercado físico do mercado financeiro, né? A gente hoje tem na transação comercial financeira o componente físico, que vem embolado ali no contrato, e, na verdade, esse contrato ele tem até outros componentes mais estranhos, né? É o desconto da incentivada, é a energia do autoprodutor e tudo mais. E o derivativo, ele, na sua essência, ele é um hedge puramente financeiro, né? Contra um mercado. Então, na medida que a gente limpe esses penduricários e deixe o derivativo cumprir a sua função, eu acho que esse mercado pode andar bem aqui no Brasil. Porque, caso contrário, o derivativo ele dá um dinheiro para um agente na transação, mas esse agente tem que sair correndo atrás de comprar o desconto, comprar o incentivo aqui, o incentivo ali, e esses penduricários eles acabam dando menos eficácia, acho que ao derivativo como um todo. Joia. A gente está falando de risco aqui, acho que ali com o Barroso já aconteceu alguma emergência, né? Barroso estava sinal de sirene ali. Toda hora passa um cara aqui. Sei. Joia, não, O Barroso mora morava, né? Do lado do Corpo de Bombeiro. Pelo jeito ele se mudou, mas continua com o bombeiro por perto. Joia. Bom, gente, acho que vamos já para as perguntas aqui, né? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Tem uma pergunta interessante aqui falando sobre o varejista, né? Como é que esse mercado vai se portar, né? Com aquele ponto que o Leandro levantou, né? De cada vez consumidores menores, né? Indo até para baixa tensão. E aí a pergunta é sobre o varejista, né? Como é que a gente vai administrar esse risco do varejista? A pergunta é se nem certidão negativa, né, é solicitada, né, dentro do embarque do varejista, né? Então, é uma ótima pergunta.
só para, se eu puder dar uma palhinha sobre isso, na RISC-3, né, a gente tem uma ferramenta inicial, que é a entrada do processo, que são, aprendi isso com o Marcos, são os web crawlers, né? São as aranhazinhas que vão, né, na internet buscar informações. A gente colhe todas as certidões, né, da pessoa jurídica, das pessoas jurídicas e pessoas físicas que são sócias da empresa, né? A gente avança em todos os tribunais, né, dos estados da federação, né, também olhando a empresa e seus sócios, inclusive participações cruzadas, né? Isso para qualquer cliente, não só o varejista, mas qualquer cliente que esteja entrando debaixo, né, de uma comercializadora varejista, a RISC-3 ela promove o primeiro filtro para avaliar fatores de restrição e fatores de exclusão, indicando que talvez esse agente não devesse fazer parte do clube, né? Então, a pergunta é pertinente. Do nosso lado aqui, né, a ferramenta ela já nasceu dessa forma, e a gente tem colaborado, né, com o CCE, enfim, abrindo também toda a nossa forma de pensar e de trabalhar, porque a gente não quer. Isso aí não é projeto, né, de foguete, né? A gente só teve a iniciativa de investir mais. A gente tem mais de 120 web crawlers que estão trabalhando a essa hora, né, buscando informações e monitorando, né? Não é só tirar a foto para quando a empresa entra, né? Depois que ela entra, a gente tem que continuar olhando para ela. Então, a vantagem da tecnologia nesse sentido, ela é muito importante, e quanto mais você vai para o varejo, mais esse tipo de ferramenta e a modelagem estatística e de behavior, né, de comportamento, né, quanto menor, vai para o baixa atenção, vai para a pessoa física, importa mais o comportamento do que o balanço, né? Então, é mais IBGE, né, do que Receita Federal, né? Então, é um pouco por aí, né, que a gente trabalha, e agradeço a pergunta, que é muito pertinente sob o ponto de vista dessa expansão. Eu gosto sempre do exemplo que você dá, né, Paulo, com relação, quando a gente está pensando nesses agentes menores, né, até pessoa física, né, a modelagem do comportamento é muito importante, né, porque, digamos assim, se você analisar o balanço de uma academia, de uma padaria, né, muitas vezes se mistura o que é pessoal com pessoa jurídica, né, então está todo contaminado o balanço. E eu gosto muito de um exemplo que o Paulo sempre dá, né, sobre uma velhinha ali de 90 anos, né, entrando de bengala numa concessionária, no Porsche, né, e ela pede para comprar um Porsche GT, e com aquelas rodas todas, né, esportivas, né, aí quando o vendedor já vê, fala, pô, mas esse Porsche não vai ser para essa senhora, né, de 90 anos, né, e aí quando você, como o Paulo falou, quando a gente vai descendo a cadeia, né, você percebe que ela tem um neto com ficha suja, né, que não pode tomar crédito, e aí o cerco começa a fechar, né? Então, acho que esse exemplo é bem bacana, né? E eu acho que quando a gente vai para o varejo, o problema é outro, né? A gente ainda, na RISC-3 mesmo, a gente está um pouco longe ainda de chegar nisso, mas a gente já tem o nosso roadmap para chegar lá, né, Paulo? A gente tem uma pergunta aqui, né, para reduzir o risco também, né, da parte de regulamentação, né? O Xavier Lopes fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar para dirigir para o Leandro. Quais foram as regulamentações mais importantes que foram aplicadas no Brasil nos últimos tempos para reduzir os riscos de mercado, que poderiam ser replicadas em outros países, como o Chile, por exemplo, né? Eu acho assim, focando aqui no nosso tema, a gente tem tentado, por exemplo, aprimorar como um agente pode participar do Mercado Livre, quais são os critérios para essa migração, o que ele tem que, vamos dizer, quitar antes de migrar para esse Mercado Livre. A gente está tentando, no limite do possível, equilibrar as obrigações de quem migra com o legado que ele deixa para trás, para que essa migração não deixe um ônus
pesado para trás. Eu acho que até na época que o Barroso esteve aí próximo ao Ministério, muita coisa mudou com relação à previsibilidade dos preços, com relação a quais são os critérios que têm que ser observados para mudar o regime de formação desses preços. Então, acho que a gente tem aí um processo rico, regulatório e dinâmico, a gente tem evoluído para dar mais robustez e segurança para o mercado livre, né? Então, acho que, ficando em alguns exemplos, acho que esses aí exemplificam bem, né? Que é trabalhar em qualidade do agente que está no mercado livre, previsibilidade na formação de preço, trabalhar as garantias desse mercado, tudo isso acho que colabora e contribui para um ambiente de negócio mais seguro e que a gente consiga fomentar a expansão por meio desse mercado livre. Bacana. Muito obrigado, Leandro. Bom, eu acho que a gente cobriu todos os aspectos do webinar. Queria abrir aqui, se alguém tiver algum apontamento para fazer, para a gente, antes de fechar o webinar, alguma consideração. Eu queria fazer uma consideração sobre tecnologia, né? A gente acabou falando, aí você deu o exemplo da velhinha, né, que vai comprar o carro esportivo e alguém desconfia, né? Os modelos, né, preditivos dizem, olha, esse não é o carro mais adequado para essa senhora, precisamos investigar um pouco mais. Não vende o carro para ela, muito menos financiado, né? Então, esse aspecto é importante, mas eu acho que é importante falar, dar ênfase também de que tecnologia e inteligência artificial não é uma panaceia que resolve tudo, né? Então, eu sempre brinco com o Marcos, a antítese, né, do behavior score dessa senhora, né? Há muitos anos atrás, a gente trabalhava em banco, modelava isso, né? E a gente fala, bom, agora o modelo está perfeito, né? Está maravilhoso, né? Então a gente fala, então legal, puxa um cadastro aqui para ver se funciona. A gente puxava o cadastro da Lady Di, na época, né? Era viva e tal. E aí vinha, né? O cadastro dela, divorciada, morava de favor na casa da sogra, tinha 2 filhos que gastavam dinheiro para caramba, e ela tinha uma mesada que nenhum contrato garantia por quanto tempo ela ia continuar recebendo aquele dinheiro. O score dava 0, não dava para dar limite para a Lady Di, né? Então, só para dizer que a supervisão humana, às vezes, né, em cima do que o robô está gerando de resultado, é muito importante, né? E a RISC-3 ela tem essa supervisão humana, né, em 4 etapas, né? Desde a entrada do dado bruto até o relatório final, a gente tem supervisão híbrida, ou seja, tem robô supervisionando robô, mas tem supervisão humana, porque muitas vezes na análise entra uma Lady Di e a gente tem que tomar cuidado para não subavaliar, né, ou superavaliar, né, a capacidade de pagamento, né, daquela contraparte. É só essa ressalva de que tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas ela tem que estar, né, sendo utilizada, né, com inteligência, princípios, né, e muita atenção. Bacana. Barroso quer falar alguma coisa, Barroso? Então, muito rapidamente, já para fechar, né, eu acho que assim, a gestão de riscos ela é uma responsabilidade de todos, né, do gestor individual, como também do setor. Eu queria deixar aqui, mais uma vez, registrado a importância que a ANEEL tem nesse processo, acho que a importância que a CCE tem também. Todo instrumento ajuda, quer dizer, mesmo no caso do derivativo, né, um derivativo ele tem uma importância hoje como está, em garantir uma liquidez de curto prazo, independente de você separar o físico do financeiro, né, que é o ideal, e que eu acho que a gente vai caminhar para isso também, mas eu acho que a gente vai ter que se preparar cada vez mais para precificar, valorar, entender aquilo que a gente não conhece ainda, né? Tem uma frase muito boa do gestor de risco do JP Morgan, que ele fala que, olha, what you see is what you don't see gets you, tá? E realmente o que você não vê é o que te pega. E nessa dimensão, eu queria deixar registrado que eu acho que a próxima fronteira da gestão de risco, que não vai ser tão próxima, ela é atual, vai ser a gestão do risco climático. Eu acho que além do risco de mercado, do risco de crédito, o risco climático, ele está zoneando todos os parâmetros, todos os modelos matemáticos. Então, nós estamos na PSR no meio dessa discussão, e não é só no Brasil, tá? A gente, como o Edmundo disse, achamos que é só conosco, mas não é. A gente tem clientes que estão nos Estados Unidos, que sofreram com o evento do Texas,
E nós estamos, voltando àquelas palavrinhas matemáticas que são difíceis de assimilar, mas assim, a heterocedasticidade, que são fenômenos que a variância do processo estocástico ela não é constante. Tá? Isso gera modelos não lineares e o ser humano tem muita dificuldade na tomada de decisão com processos matemáticos não lineares. Então, pelo lado mais técnico, isso é só um exemplo, mas vamos ter outros. Eu acho que essa dimensão do risco climático ela vai ficar muito perene e ela vai demandar uma mudança total da forma como quantitativamente a gente avalia riscos de mercado e forma os inputs para a tomada de decisão. Marcos, assim, Leandro, Edmundo e Paulo, para mim foi um prazer estar com vocês. Essa aqui fica sendo a minha fala final com todo mundo que está conosco até agora. Muito obrigado. Legal, obrigado, Barroso. É importante, né, puxando um pouco o gancho para a sua fala aí, Barroso, eu acho que é vital, de todas as maneiras, né, a gente entender bem o problema que a gente está tentando modelar, né, isso é super importante, né. Paulo mencionou a questão de inteligência computacional, né, uma inteligência computacional não é um canivete suíço que você faz com o que você quiser dela e resolve todo tipo de problema, né. A gente mesmo lá na Venidera já teve clientes que ficaram frustrados, né? Fala, não, melhor modelo para o seu problema é o mais simples, né? É o que resolve o seu problema de maneira mais assertiva, né? Eu preciso estudar seu problema. Não, mas eu quero usar a técnica X de inteligência computacional, tal, né? Hoje a gente tem que tentar separar muito, né? Porque muitos querem usar a técnica X, a técnica Y, porque está na moda, né? Então, eu acho que isso é bem pontuado, né? E você explicou bem o problema que a gente vai ter para frente aí, né? E esse problema é como modelar isso de maneira adequada para mitigar riscos, né? E planejar melhor. Então, obrigado, Barroso. Edmundo, você quer fazer mais alguma consideração? Não, eu acho que, Marcos, eu só queria agradecer a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com você e discutir. Eu acho que eu mesmo aprendi muito, foi muito legal. Obrigado. E acho que minha consideração seria na linha do que tanto o Paulo, quanto você, quanto o Luiz falaram. Eu tenho a minha experiência que a gente sempre procura a gente como ser humano gosta de, às vezes, procurar uma bala de prata, né? A gente tem aquele modelo, aquele instrumento que eu posso aplicar cegamente e seguir o jogo. E não é. Na verdade, a gestão de riscos toda não existe. Existe um instrumento que vai te auxiliar e te apoiar na sua tomada de decisões, mas ele de forma nenhuma vai fazer todo o trabalho para você e você pode simplesmente, enfim, não fazer mais nada, confiar nele cegamente. Até como o Luiz falou, essa mudança climática agora, aliás, o potencial das mudanças climáticas são isso daí, de repente o mundo muda. Então, aquele instrumento, de repente, já não é mais tão adequado, ele tem que ser readaptado, tem que ser revisto. Então, exige, como o Paulo falou, uma supervisão humana, eu acho que constante, sempre pensando sobre o problema que você quer resolver. Então, de novo, queria agradecer a todos vocês. Leandro também, obrigado pela oportunidade e um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Edmundo. Leandro, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer também a aula que eu tive aí e a honra de estar na presença de vocês. E só um comentário final, assim, acho que se a gente pegar desde a invenção da energia até hoje, eu acho que a gente vive o momento mais interessante para estar no setor elétrico desde o início. Assim, acho que a gente sai de um modelo muito básico, unidirecional, de centrais geradoras centralizadas, linhas de transmissão e distribuição, para um modelo distribuído, pulverizado, democrático, onde essa combinação de tecnologias cria uma fantástica variedade de opções para os consumidores, para a gestão de risco, inclusive, né? Então, a gente estuda um pouco esse processo de liberalização e sempre se deparava com resultados um pouco frustrantes para o mercado BT. Assim, o consumidor de baixa tensão não tinha tanto a ganhar assim com a liberalização. Ele achava até meio chato entender todas essas regras do mercado spot, se comportar, etc. E eu acho que um ponto que muda muito isso é exatamente essa mistura de tecnologias, onde a inteligência artificial, junto com uma variedade de recursos distribuídos, começa a tomar decisões, inclusive, isso tem que ser contratualizado, mas inclusive sozinho. Então, ao tomar decisões que independem aqui do cara ter que entender toda a lógica do setor elétrico, a regulação e se posicionar, eu acho que isso, inclusive, vai reduzir bastante risco e permitir que agora o consumidor de baixa tensão se divirta aí com a modernização do setor. Joia. Obrigado, Leandro. Bem apontado mesmo, né? O desafio é grande, inclusive,
com fontes não despacháveis, né, que hoje a gente já está chegando aí a 10% da matriz energética, é uma quantidade bem razoável para lidar de incertezas, GD e na fontes não despacháveis, bem pontuado. Bom, obrigado, Leandro. Paulo, quer fazer mais alguma consideração final? Não, só realmente agradecer essa audiência qualificadíssima. Eu estava acompanhando aqui os colegas que estavam acompanhando a gente, ainda estão até agora, heroicamente, né? Temos ainda mais de 100 pessoas com a gente aqui. Agradecer demais, né, a ANEEL, a participação do Leandro, né, sempre está contribuindo demais também nesse tipo de discussão, e meus amigos queridos, né, Edmundo, Luiz, sempre um prazer enorme trocar chumbo, né? Hoje a gente nem brigou, então tá de bom tamanho. E agradecer demais, e obrigado, Marcos, pela condução e mediação brilhante aí que você fez para a gente. Joia. Obrigadão, Paulo. Obrigadão a todos aí. PSR em peso aqui, ajudando a gente nesse debate muito, muito produtivo. A ANEEL também, agradeço a ANEEL. O Sandoval mesmo agora, há pouco, mandou uma mensagem para a gente aqui, se desculpando não podendo participar, mas tenho certeza aí que todos gostaram muito da participação do Leandro, representou totalmente à altura aí o Sandoval. Muito obrigado, Leandro. E, enfim, finalizamos aqui. Muito obrigado a todos também que participaram, uma audiência muito grande e muito bem qualificada, como o Paulo mencionou. Obrigado a todos aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.